4 réus. Mas vamos deixar a pessoa sentar aí, ó. Calma. Para compor o júri do primeiro ano B da Univela, convocamos os senhores para compor a acusação. Senhor Jonathan, vai se recompor, né? Senhora Bianca, senhora Natália e senhora Dulce. Para compor a defesa, chamamos o senhor Anderson, o senhor Erondir, senhor Fernando, senhora Andressa e senhora Jenny. Não parece que não é. Sendo jurados deste ato, senhora Camila, Daniela, Evelyn, Isabelle, Milena e Ana Maria. Peço aos presentes que mantenham seus celulares desligados e se mantenham em silêncio. Advirto ainda, senhoras juradas, que não podem se comunicar entre si e nem expor a sua opinião a respeito do processo. Depois dessa eu vou ficar quieto. 5 espeleólogos dirigiram-se a uma caverna a fim de explorá-la. E no momento que adentraram, já estavam mais na profundidade da caverna, houve um desmoronamento. Esse desmoronamento ocasionou a prisão deles nessa caverna. Passado algum tempo, seus familiares pediram a sua falta de sim, e foram comunicados ao secretário da organização espeleóloga. Então, este secretário fez com que as buscas fossem até o local. Chegando lá, verificaram que a situação era mais grave do que ele imaginava. E diante de todo o esforço dessa turma, que foi salvar os 5 espeleólogos, ocorreram novos desmoronamentos e mais 11 pessoas, 11 trabalhadores foram feridos, mortos. Passados 20 dias, os exploradores conseguiram se comunicar com o mundo exterior, pois eles tinham consigo um rádio que recebia e enviava mensagens. Fazendo com que a equipe de socorro conseguisse se comunicar com eles, eles foram informados de que o processo de resgate levaria por volta de uns 10 dias aí. Um dos exploradores, que supostamente os réus dizem ser Roger Wetmore, fez a pergunta à equipe de socorro: se eles se alimentassem de carne humana, se eles conseguiriam sobreviver nesses 10 dias. A pessoa responsável pela equipe respondeu que sim. Wetmore, que era um dos exploradores, segundo os réus, perguntou ainda se seria aconselhável que eles realizassem um jogo, tirassem a sorte para saber quem deles seria sacrificado para alimentar os outros. Sendo assim, nenhuma autoridade externa manifestou-se, nem positivo e nem negativamente. Quando conseguiram resgatar os exploradores, apenas 4 estavam vivos. O 5º explorador foi atirado da caverna com o corpo dilacerado, todo mutilado. Segundo os réus, alegam que Wetmore havia sido morto no 23º dia. E segundo os réus, num acordo feito entre eles, e uma decisão de que tirariam a sorte num jogo de dados. Porém, ainda como afirmam os réus, Wetmore desistiu do jogo. Mas foi tarde demais. O que os outros
gostaria de dizer o seguinte a vocês, que se Roger Wetmore aqui estivesse também, hoje nós estaríamos realizando o julgamento de 5 réus. Por que de 5 réus? Porque eles foram responsáveis também pela morte de 11 trabalhadores. Devido à negligência desses espeleólogos, pelo fato de eles não terem verificado as condições da caverna, pelo fato de eles não terem se prevenido com o mantimento necessário, eles seriam acusados hoje também pela morte dos 11 trabalhadores. Mas hoje estamos aqui especificamente para tratar de um homicídio, de um assassinato cruel, um assassinato desumano. Pois os 4 mataram, mutilaram e se alimentaram da carne do seu amigo. Outro ponto importante que chama a atenção, segundo o relato dos réus, eles se deram conta que tinham um rádio transmissor, rádio de mensagens, é claro, onde não se ouvia a voz, diferente de um celular, apenas 20 dias depois de lá dentro estavam. Houve muita negligência. Eu gostaria de levantar alguns fatos. O primeiro fato deles é que houve um crime. Isso é fato. Houve um crime porque fora encontrado um corpo dilacerado, mutilado. E houve a confissão dos réus. Fato 2. A única fonte de produção de provas está no relato dos réus. Será que eles estão falando a verdade? Nenhum de nós estávamos lá para saber o que de fato aconteceu. Será que foi mesmo Roger que se comunicou com o mundo exterior? Será que foi mesmo Roger que propôs o contrato? Será que foi mesmo Roger quem propôs o jogo de dados? Será que a comida realmente tinha acabado? Ora, e quem nos garante que Roger não estava lá como um refém, preso, amarrado, sem poder se defender? Afinal, eram 4 contra 1. Fato 3. Eles tinham provisões. Tinham provisões e se alimentaram até o 20º dia, conforme o relato dos réus. O fato 4. Eles tinham como se comunicar com as pessoas do mundo exterior. Porém, fizeram isso no 20º dia apenas. Só que estranho que, passado esse primeiro contato, a bateria do aparelho acabou, segundo eles. Ou será que eles desligaram para que não tivesse mais comunicação com o mundo exterior? Fato 5. Foram informados que o resgate levaria uns 10 dias, mais ou menos. Isso, eles foram informados no 20º dia. E no 23º dia, assassinaram Roger. E o último fato. Como poderiam ter feito um jogo de dados na escuridão da caverna? Será que existiu mesmo esse jogo? Esses dados não constam como provas materiais no auto. Onde estão esses dados? Por todos esses fatos, sustento a tese de homicídio. Eles mataram sim. E mataram de forma livre, de
forma premeditada. O artigo 24 do Código Penal diz que há como uma forma de salvamento o sacrifício de outro. Porém, eu vos pergunto, qual o direito de uma pessoa de tirar a vida de outra? Estamos aqui, nobres juradas, falando de pessoas com alto grau de escolaridade, cientistas, pessoas que deveriam prever que alguém poderia morrer antes, aquele que fosse mais fraco, e este sim poderia servir de alimento para os outros. Mas não. Eles preferiram matar. Preferiram matar uma vida para se alimentarem. Mesmo diante do suposto acordo, pois esse suposto acordo nós temos a visão dos réus. Roger não está aqui para dizer se isso realmente aconteceu. Eles deveriam ter esperado. Afinal, Roger já havia desistido. Com estes fatos, comprova-se ao olho dos volantes, pois os réus premeditaram e cometeram um crime visando proveito próprio. Ante o exposto, requer-se às senhoras a condenação dos réus, nos termos da denúncia, acrescidos dos argumentos expostos, de forma consciente, usando a razão, as senhoras farão a justiça. Boa noite a todos. Caros jurados,
H. Moore, ele voltou atrás da seu pensamento. Só que um apunhalou ele pelas costas e ficou fechado. Mas ninguém foi para defender o H. Moore. E sim deixaram ele fazer aquilo. Apunhalar pelas costas. Como eu falei, eles fizeram isso não é o status da empresa. Eles poderiam sobreviver. Não pensaram na dignidade humana, não pensaram no próximo, e sim no presente. Meus colegas apresentaram, é mais que necessário, condenação. Porém, pergunta que eles façam. Houve? Eles confessaram, segundo o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de inocência. Nós estamos aqui, senhores, julgando um grupo de 5 espeleólogos. São cientistas, estudam, sabiam, conheciam o território do homem andava. Meu Deus também. Mas que sejam amadores, ou olha, eu troco a caverna e posso conhecer. Não. Eles sabiam perfeitamente o que eles estavam fazendo. Sabiam as condições que iam enfrentar. Portanto, senhores, também conheciam que a caverna se tratava de rocha calcária. A rocha calcária, senhores, ela é formada pela dissolução das águas, dos rios e das chuvas. Portanto, naquele local havia ou um rio que passava perto, ou era uma região de muita chuva. Com a porosidade do calcário, muito provável que existia água na caverna. Tá doendo meu braço. Ela passa, ela filtra. Vocês, cientistas, nova, pesquisa, nova, pesquisei. E a gente, uma dúvida, senhores. Existia água na. Olha, mas não tem como. Eles levaram mantimento. Não, sim. Aqui no livro, senhores, o relato que eles falaram, ele fala em mantimento. Ele não fala em reserva de água. Em momento nenhum eles falam em água, senhores. Eu pergunto que eu te faço, como pode alguém viver 20 dias sem água? Senhores, eu tive Ué, ele tá o defendendo. prazer de servir ao exército. E acho que muitos de vocês não serviram, quem serviu sabe o que eu vou falar. Para a gente viver, e a campo, você usa um cantil, é no máximo 2 litros de água. Impossível se alguém colocar 6 cantil para levar, eles achavam que eles iam encontrar. Eles não iam ficar lá dentro. Ou você vai achando que você vai cair a caverna e vai ficar lá. Não. Eles sabiam que eles iam encontrar. No máximo, senhores, levaram 2 litros. Eles saíram pela manhã, voltaram na parte da tarde, quer dizer, a caverna caiu na parte da tarde, eles já consumiram 1 litro de água. Cada um tinha 1 litro. 1 litro de água. Vocês acham que a pessoa vive quantos dias? Defendendo? Senhores, quanto poderia falar aqui que estava necessário? Segundo o artigo 24 do Código Penal, considera o estado de necessidade quem pratica o ato para salvar de perigo atual. Não tô entendendo. Qual que era o perigo atual existente dentro da caverna? Eu pergunto aos senhores. Qual que era? Ele não provocou por sua vontade. Eles tiveram a intenção de matar. Eles sabiam o que eles estavam fazendo.
levado, exigir-se. Não podia evitar o sacrifício que foi feito. Eles podiam evitar o sacrifício. Mas não fizeram. Pelo contrário. Senhores, com estado de necessidade, todos estavam super bem. Podiam, claro, assustados, estavam no escuro e tal. Eles fizeram cálculos para saber quantos dias eles iam dormir. A pessoa para fazer o cálculo, ele tem que estar muito bem, historicamente. O estado de uma missão, naquela circunstância, não cabia. Ou será que era necessário, naquele momento, ele sacrificar alguém? Roger diz no relato, ele propôs um pacto para aqueles, esse pacto para certo, mas ele propôs um jogo, se a pessoa saísse um, morresse lá. Mas, antes de tudo acontecer, ele diz no livro aqui, quem faz isso é o pessoal que saiu vivo, né? O Gordon não pôde. Ó, declarou que estava se retirando do arranjado, pois refletiu e resolveu aguardar mais uma semana. Resolveu aguardar mais uma semana, senhores. Roger sabia que eles durariam pelo menos mais uma semana. Roger sabia também, senhores, que lá dentro tinha água. Senhores, 3 dias o homem tinha aguentado sem passar sem tomar água. Portanto, 45 dias sem comer. Ele sabia que ele tinha mais um prazo de 10 dias para cima. Mas ele propôs uma semana. Foi o prazo que deram para ele. Também, senhores, uma coisa que não está certa, vocês não consigo entender. Se algum dos senhores conseguir, por favor, esclareça. Roger propôs que ele não ia jogar. Diz o livro aqui, não sei o que eu estou falando. Aqui. Roger refletiu e resolveu aguardar nessa semana, se negando a jogar. Aí jogaram na vez dele, e aí pediu, alegado, objeção. Ele se negou a falar, aceitando a proposta que os empunharam para ele. Tem sentido um negócio desse? Eu proponho algo e logo no mundo de ideia, sabendo que eu vou morrer? Senhores, eu acho que já está bem mais claro que foi doloroso. Tiveram a intenção de matar, não tem mais nada. Estou aqui só para falar em ética e moral, sim, e também está perante a lei. Segundo o que está no Código Penal, no artigo 121, o vínculo da pessoa humana é o homicídio. Com base também na Constituição Federativa Brasileira,
Como minha colega trouxe aqui, que ele foi homicídio qualificado. Tá? No artigo, traição, se é homicídio coletivo, a traição, emboscada ou mediante outro recurso que dificulte e torne possível defesa do ofendido. Mais traição para mim que isso não existe. Não existe a ponto de ter feito um acordo, voltar atrás, ok, vou jogar esse soldado aqui, você morreu. Vamos ver você, vamos jogar o dado aqui, para você, você não é nosso nome. Não existe isso. Ele não jogou como? Como que ele foi o realmente ele escolheu? Não consigo. Meu colega Jonas também consigo mostrar para vocês que não existia estado necessário. 20 dias. O problema é justo, 20 dias. Sem tomar água. Não, é impossível. Ser humano, impossível. Sem comida pode ser perfeito, mas sem água é difícil. Então, mediante todos os fatos, apresentados por cada um de nós, cristãos, vocês também foram convencidos que a primeira traição contra a Roger não vai passar em tudo. Nós só queremos que os quatro sobreviventes sejam condenados. Todos foram sim. Agora faltou. Você já se anima, já. Em nome da nossa defesa, gostaria de cumprimentar nosso excelentíssimo juiz, doutor Márcio Betti. Cumprimentamos também nossos doutores que hoje representam a acusação, representam o Ministério Público. Muito brilhantismo. Porém, senhores, isso é o dever de ofício dos nossos acusadores. Cumprimento também aos familiares do senhor que estão aqui presentes hoje, também aos familiares dos réus, e por final, e não menos importante, vocês, senhoras escolhidas pela conduta ilibada perante a sociedade, que são escolhidas hoje para decidir o futuro. É o bichão mesmo. Senhores, é muito interessante quando a acusação principiou os trabalhos hoje, pontuando algumas coisas. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que alguns pontos, inclusive a própria acusação, ela vai concordar com a defesa. Nós vamos provar isso. Primeiramente, brilhantemente exposto pela doutora Lucélia, dizendo que ninguém estava lá. Por várias vezes os senhores ouviram: será? Será que eles fizeram isso? Será que eles fizeram aquilo? Existem muitas dúvidas sobre o que aconteceu. Primeiro ponto. Foi citado com relação aos mantimentos. 20 dias. 20 dias. Doutor Jonathan, pois ratificado a informação com o Jonathan, dizendo com relação à água. Obviamente que tinha água. Mas a questão não era a falta de água, era a falta de água. Está em jogo. Está em jogo a falta de água. O senhor disse, o senhor estudou, havia água. Com relação ao material calcário, eles entendiam isso aqui, que já estava sedimentado, havia segurança em tese técnica. Senhores, os nossos companheiros da defesa trarão vários pontos que nos mostrarão que não é possível imputar o crime de homicídio sobre os nossos acusados. Ao depararmos, senhores, com uma situação assim, é bem provável que
cada um de nós seja impulsionado, eu diria que até de forma violenta, pelo nosso instinto humano de clamar justiça, custe o que custar, doa a quem doer. Quantas vezes nós já ouvimos esse jargão divulgado pela mídia, custe o que custar, doa a quem doer? Com certeza, por várias vezes nós nos flagramos repetindo esse jargão na busca pela justiça. Quantas vezes? Uma frase, ou essas frases, através da mídia, que nos instiga também, senhores, a apontar a nossa arma, a arma do julgamento, municiar, mas não balizada nos princípios, nos preceitos que fundamentam a verdadeira justiça. Esse caso é um caso que ficou conhecido pela mídia, pelos jornais, os senhores todos tiveram acesso, os exploradores. Esse é um caso, senhor, que nos leva a várias linhas de pensamento. Mas muito mais que isso, obriga-nos em sociedade, obriga-nos a usarmos o máximo da nossa capacidade intelectual e muito mais também. Meus colegas daqui a pouco estarão pontuando para os senhores a não possibilidade de imputar a culpa pelos inimigos. Provaremos riscos. O doutor disse que não há um estado de necessidade. A defesa vai provar. Tem vários pontos. Há o contrato, sim. Houve o contrato, houve o acordo. E dentro desse acordo, provaremos que tem que se respeitar a soberania das decisões tribunais. O estado psicológico dos réus há de ser levado em consideração. E por último, a defesa hoje prova, inclusive, a possibilidade, muito mais que a possibilidade, para comprovar. São pontos que a defesa fala daqui a pouco. Com relação ao contrato, senhores, com relação ao acordo, é claro que houve o acordo. É claro que houve o acordo. Se fala nesse contrato, os senhores estudaram. Usou o contrato social. Talvez o juro, você de pessoas leis. Os senhores têm emitido uma informação. Há o contrato. Celebraram o contrato. Segundo o sopro, todas as cláusulas bem entendidas se reduzem a uma única, a saber, alienação total de cargo associado com todos os seus direitos em favor de toda a comunidade, condição igual a todos. Além disso, essa é a condição. Feita a alienação sem reserva, a união é tão perfeita quanto pode ser. E nenhum associado tem mais nada a reclamar. Tá? Há quem entenda, senhores, que a gente precisa. Tá? E quando se faz, quando se pensa, que a mídia já divulgou, nós conhecemos, sabemos, inclusive, foi falado com relação à possibilidade de haver, neste contrato, tanto a validação como se houvesse uma nova Constituição. Eles estavam alheios à realidade que nós, senhores, há de se levar em conta que eles romperam com o ordenamento jurídico. Eles criaram uma espécie de uma Constituição. E quando nós falamos em Estado,
sabemos que vivemos uma república representativa, uma democracia representativa, onde nós temos 203 deputados, 81 senadores que nos representam e falam por nós. Falam por nós. Eles dizem, eles colocam o que não fica no ordenamento jurídico. Os senhores podem não concordar com alguma lei, alguma norma que está hoje positivada no nosso ordenamento. Aqui, o acordo da Constituição feita por esses homens, quando o doutor Jonathan falou muito bem com relação a objeções, se perguntaram para o João, ele falou que não teve objeção. Objeção nenhuma com relação ao organizar dos dados. Porque ele sabia qualquer um. A defesa fala sobre o estado de necessidade, há de se falar, em condições normais, psicológicas, sem pressão nenhuma, senhores, sem conhecimento seguro do próprio filho, sem conhecimento de que a morte está num passo. Nós conseguimos raciocinar. O nosso raciocínio, nós conseguimos pensar, a nossa mente consegue transitar com os binômios do certo, do errado, do bonito, do feio, do legal, do ilegal, do moral, do não moral. Porém, senhores, o estresse causado naquele momento pela possibilidade da morte não possibilitava de maneira nenhuma o julgamento de valor e a consequência política dos atos. Não tinham condição de agir. Pensar, eu estou dentro da legalidade ou não estou. O que é que eles sabem? Apenas uma alternativa. Citado brilhantemente pela doutora Amigos, eu peço licença, para citar um grande psiquiatra, terapeuta, doutor em psicanálise, professor, escritor com mais de 20 milhões de exemplares vendidos. Talvez os senhores já conheçam, um autor chamado Augusto Cury, os mais fantásticos e brilhantes escritores do Brasil, com livros traduzidos em 70 países. Ele diz, um livro que já está na quinta edição, chamado Análise da Inteligência Política. E aqui não se trata de uma relação religiosa ou emocional, muito voltada à psicologia. Ele diz o seguinte, no livro Análise da Inteligência de Cristo, presta atenção, Jesus estava para ser preso e em algumas horas começaria o seu martírio. A última noite que passou com seus discípulos foi incomum, uma noite diferente de todas as outras. A partir dela, ele seria preso, julgado, torturado, crucificado e morto. O ambiente da noite poderia inspirar angústia, medo em qualquer um de nós, diz Augusto. Porém, o personagem principal daquele cenário, isso que ele escreveu 5 lições desse livro, analisando a inteligência política. Nós não temos, quando estamos na proximidade de sofrer um grande trauma, diz Augusto Cury ainda, Deus não passa. Deus não passa. Cada minuto é uma eternidade. Contudo, o mestre Nazaré estava reunido com os discípulos ao redor da mesa, tomando a refeição. O chão doía aos seus pés, mas ele permanecia na palavra. Ele diz ainda, finalizando, os computadores agem por princípios lógicos. Nós não somos computadores. Nós não somos computadores. De aplicar leis. Os doutores citaram artigos da Constituição, artigos do direito penal, mas o direito, a justiça não se faz apenas com aquilo que está positivado
preocupado, sim, com os princípios, os fundamentos que levam à verdadeira justiça. A tempestade emocional que esses homens se encontravam causa medo, segurança. A capacidade de raciocínio é reduzida a zero. Não tem como dominar a energia emocional. Não havia tensão psicológica, vai provar. Vamos falar ainda com relação à omissão. O Estado foi omisso. Os próprios acusadores admitiram, senhores, que houve a omissão. Portanto, se houver a imputação de crime aos réus, ele deve estar faltando alguém. Responde pela omissão. Quem teve o dever de garante, de estar na responsabilidade de impedir o terrível acontecer. Não fez? Está. O padre, o juiz, o médico. Nessa situação. Houve-se a omissão. Houve-se. Ninguém, nenhum deles, se prontificou. Nenhum deles. A dissuadir os réus a seguir um infeliz e único
e a mente livre, e a deusa em um estado onde se evidencia a alma natural, a consciência de si, consciência universal de si e a mente prática, dentro do campo do espírito subjetivo. Vejamos que o Código Penal, em seu artigo 13, trata sobre a legítima defesa, no inciso 2, que não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. Sobre a legítima defesa, há quem venha dizer que não seria legítima defesa, por não estarem os 4 sobreviventes ameaçados pelo falecido. Mas quem garante que ao dormir os meus clientes, o senhor Wedmore não tentaria contra a vida deles? Ou de todos, para além de se livrar dessa obrigação levantada por ele mesmo, também se manter vivo com os restos mortais de meus clientes? Com certeza tentaria, por já ter levantado a possibilidade disso acontecer para alguns outros. Isso posto, falemos de necessidade de se agarrar em algo que o desse possibilidades de vida. Houve legítima defesa contra a morte iminente. E se não acontecesse pelas mãos do próprio morto, aconteceria pelas mãos do Cristo. Meus caros colegas, A doutora comentou que os biólogos eram cientistas, eram amadores. Estes ficaram 20 dias sem contato com o mundo externo. 20 dias banidos involuntariamente da face da terra, à mercê da misericórdia divina, enclausurados, presos sob o subsolo, sem a luz natural, escuridão total, com mais de 40 graus de temperatura, muita umidade do ar, um local insalubre, doentio, sofrendo com fator biológico e psicológico. Pense, esses nobres homens sofreram por enclausuramento que pode desencadear o processo de claustrofobia, um transtorno psicológico grave de consequências incalculáveis, que as vítimas podem reagir de formas imagináveis. Esse ambiente subterrâneo causa irritação constante nos olhos, conjuntivites, em consequência da grande quantidade de pó do desabamento, desenvolvendo transtornos de visão, podendo causar doenças nervosas, nervo óptico, infecções, até possível cegueira também, inflamação severas nas vias aéreas superiores e inferiores. A umidade do ar muito elevada, altas temperaturas causam fadiga, devido ao grande aumento da utilização da glicogênio muscular, causando a fadiga, desidratação, afetando os sistemas nervosos centrais e mentais, o ar rarefeito, ou seja, a falta de oxigênio no cérebro e no sangue causa náuseas, zumbidos na cabeça, cefaleia, incoordenação muscular, ausência psíquica, transpiração, sufocação, agonia e asfixia. A instabilidade emocional, a confusão mental, a perda do julgamento crítico e a alucinação, colapso e múltipla falência dos órgãos, causa a sensação, desprendimento da consciência do corpo, simplesmente enterrados vivos. Aos espeólogos sofrem falta de higiene, aos espeólogos que sofreram com a falta de higiene local, causando feridas e infecções na pele e no sangue, piorando qualquer possibilidade de manter a lucidez. A falta de mantimentos causa inanição, afetando o mais leve humor, causando extrema irritabilidade, até a falta da consciência dos seus atos e, por fim, a morte. Com todo respeito, Excelência, me ditem, qual foi o maior tempo que os senhores conseguiram ficar sem alimento? Quem de vós, Excelência, nunca ouviu o ditado, cara feia para minha fome? Pois bem, o
utilizada de forma pejorativa, essa frase traz consigo uma bagagem de extrema sabedoria e um senso comum. A fome pode transformar o ser humano, basta acabar a água, que a primeira sensação que sentimos é a maior sede, todos os tempos. A falta de luz solar acarreta a ausência da produção da vitamina D. O organismo podendo causar esquizofrenia, a depressão, estudos atuais associados à falta de vitamina D, como a ausência de muitos casos de depressão e suicídio. Esse terrível acidente depois a convivência forçada desses 5 homens em ambiente desumano, acarretando inúmeros efeitos psicológicos. Mergulhados em todas as consequências inacreditáveis que incidiu e ocasionou aos esbiólogos, Baltimore teve uma ideia de sobrevivência, que traz ao elemento de sorte a morte de um deles. Seria a sobrevivência dos demais? O que acarretou a sua própria morte, assim, devendo ser os sobreviventes dessa terrível tragédia, de acordo com tudo que já foi e ainda será explanado pelos vários colegas causíticos, que os réus sejam absolvidos, os crimes que lhe foram imputados a respeitar do certo Jesus. Passa a palavra ao meu caro colega. Boa noite, senhoras e senhores, obeditíssimo. A nossa colega, o doutor José, falou que os réus tinham alimento até 10 dias. Vamos fazer uma conta básica. Eu sou um homem tido como normal. Ingiro aproximadamente 1,5 kg de alimento por dia. Supondo que eles tinham mesmo até o 10º dia, como a senhora falou. Então, imagina-se que eles foram carregados de no mínimo 30 quilos dentro dessa caverna. Mas não foi isso que ocorreu. Essa expedição deles era somente um dia. Ninguém vai um dia para uma caverna, assim como falou o Dr. John, carregado de mantimentos. Ele citou o caso da água. Ninguém vai para um dia carregado de cantice. Então, não se admite que essa suposição da promotoria tenha valor devido ao fato de que se você se alimenta 1,5 kg por dia, você levou esse 1,5 kg, porque era para um dia somente, vamos dividir para fazer uma conta básica. Em 20 dias, 75 gramas. Quem, alguém de vocês sobreviveria com tranquilidade, sem deixar o estresse trabalhar psicologicamente com 75 gramas por dia? Então, é claro, se juntarmos a isso, tudo que trouxe de informação do nosso colega, imagine-se, então, senhoras, o que passaria pela cabeça de vocês? O que aconteceria nesse caso? Vocês teriam uma habilidade de passar por esses problemas com certa tranquilidade? Muito provavelmente não. É porque nenhum de nós somos psicólogos, né? E se levarmos isso na ponta do lápis, nenhum psicólogo passaria por isso. Uma outra coisa que a nobre colega promotora falou é que quem garante de fato que ele propôs, quem garante que de fato ele falou. Eu vou inverter a questão. Quem garante que de fato não foi dessa forma mesmo? Até porque, se eles quisessem se eximir do que ocorreu, no momento algum aconteceu isso, eles poderiam ter dito que caiu uma pedra na cabeça. Aí sim, a senhora poderia questionar se é verdade que eles estão falando. Porém, não. Eles falaram, inclusive, que ele se recusou. Se recusou na hora de executar o plano proposto sim por ele. Pessoas externas à caverna falaram com ele pelo rádio. Pessoas externas à caverna falaram com ele. E aí ele propôs, inclusive,
sobre a questão da omissão. O nosso colega já falou também. Eu gostaria, caso viesse a vingar as palavras, não poderia trazer eles ao banco dos réus pela morte dos operários, que não são 11, e sim são 10, na tentativa de resgatá-los, morreram. Gostaria também de trazer para o banco dos réus, um futuro bem próximo, o Estado. Pode ser sim representado pela senhora. Na hora que recorreram ao Estado, o Estado solicita. Além do que tinha martelando na cabeça deles uma certeza de um médico de que eles não sobreviveriam. O médico falou antes disso que eles não sobreviveriam. E após o médico falar isso, eles questionaram, através do falecido vítima, se poderiam executar esse plano proposto por ele. E o Estado solicita. Além do que, como falou também o colega Fernando, eles não eram cientistas, eram iniciantes na espeleologia. Não eram cientistas, porque poderia talvez dar para eles um suporte psicológico maior, mas não eram amadores. Em relação a eles terem executado o plano, mesmo após a recusa, vamos trazer para essa realidade para o nosso mundo aqui fora da caverna. No nosso mundo, quando há uma quebra de contrato unilateral, as outras partes envolvidas vão querer um retorno através dessa quebra de contrato. Nesse caso, o único retorno que eles exigiram era que se fizesse o pacto proposto pelo Moro. E o que ocorreu foi simplesmente que a sorte não estava ao lado dele. Muito provavelmente não estava ao lado dele, porque inicialmente ele propôs, imaginando que um dos outros colegas seriam sacrificados. Ele não se imaginou no momento algum. Se ele se imaginasse, será que ele teria proposto? E além dele propor, além dele dar uma chance, uma nova esperança de vida para seus amigos, depois ele se retirou. Então, vamos nos imaginar há 20 dias comendo todos os dias 20% de alimento. Não chega a 20% de alimento. 5% de alimento. Um dia normal. Vamos acumular isso em 20 dias. Quem de nós sobreviveria com sanidade mental para decidir sobre isso? Para frear os impulsos de sobrevivência. Será que algum de nós teria essa sanidade mental? Eu imagino que não. Sobre isso, no livro O Mal-Estar da Civilização, Freud disse: pois, o princípio geral dos conflitos de interesse entre os homens são resolvidos pelo uso da violência. É isso o que se passa em todo o reino animal, do qual o homem não tem motivo por que se excluiu. Se o homem que se retratou aqui somos nós que estamos aqui fora, estamos nos alimentando bem, estamos trabalhando, estamos ao lado da nossa família, não estamos sentindo saudade de ninguém, não estamos sufocados pela atmosfera criada dentro dessa caverna. Devemos fazer isso porque está na nossa natureza. Imagine então o que esses homens podem fazer para sobreviver. Se analisarmos dessa forma, com certeza vamos voltar pela absolvição de nossos crimes. Gostaríamos, nós, da defesa, de que vocês, senhores julgados, analisem isso, esqueçam o que ouviram antes desse julgamento. Analisem pelo que foi proposto. Analisem pelo que de fato ocorreu, inclusive que consta nos autos. Analisem pelo fato de que não teria por que eles mentir, senão eles não teriam mentido que foi o jogo de dados. Teriam mentido que ocorreu um acidente com ele morreu através do acidente. Aí sim, eles estariam mentindo. Mas não, eles falaram que houve sim o jogo de dados proposto por ele, ao invés de trazer os nós não trouxe azar. E analisem também pelo fato de que esses 4 amigos que perderam
artigo 121. Porém, ela falou um pouco antes que eu vou ler para vocês. Na hipótese de homicídio culposo, que foi, mais uma vez, que ocorreu, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O que é melhor para vocês? O que é melhor para vocês? O pior seria esse cumprir a pena, já que a acusação deseja tanto sentenciados, será que o melhor seria eles cumprirem a pena de reclusão, sabendo que em pouco tempo saíram, ou seria eles cumprirem a pena e pelo resto de suas vidas terão que conviver com isso, sabendo que o seu amigo, sim, porque era seu amigo, serviu para eles se alimentarem e terem uma segunda chance. Porque senão, inclusive, segundo um médico, que no caso é representado no Estado, falou que nenhum deles segue comigo. Agora analisem isso e botem com a consciência de que não precisamos aplicar mais nenhuma pena nesses 4 anos, porque a pena deles foi sim aplicada no dia em que eles entraram na jornada. Ao contrário, o que diz a autoria, eles tinham noção para saber que ia desabar, mas não tinham. Eles entraram, eles foram traídos pelo destino. Quando imaginaram que entrariam no sim, e sairiam sim. Portanto, o destino mesmo lhe propôs somente sair. Analise e mostre um pouco assim. Vamos para rap? O colega Irondi bateu bastante na tecla da quebra de contrato. Ok, houve uma quebra de contrato, mas você vê que não houve objeção por parte do Roger na hora de morrer. Agora eu vou perguntar para vocês: quem aqui sabe que vai morrer e não vai fazer nada? Falou quem de Marte? Sabe que não queria morrer também. Não é que não queria morrer de fome, ele não queria morrer. Eu me nego a acreditar. Me nego a acreditar que a pessoa simplesmente, se não tinha objeção, joga os dados, se ganhou, pode matar. Foram os 4 matar ele e ele não fez nada. Eu me nego a acreditar nisso. Eu queria deixar só uma coisa. Sabe quando vocês conseguem acreditar nisso? Que a pessoa sabe que vai morrer, não vai fazer nada, sem objeção nenhuma, sem defesa, sem nada, vocês podem levar os inocentes. Se não, Qual é o maior direito? Qual é o maior direito? Direito à vida ou o contrato? Apenas uma chance. Roger, quando ele falou mais uma semana, ele estava ciente. Não estava sob condição, ele estava consciente, apesar das dificuldades que a vida vai acabar. Ele estava consciente. De uma semana, de um prazo, ele salvaria a vida de todos. Todos podiam saber tudo. Antes do jogo, ele não sabia que ele ia morrer. Ele escreveu a boca. Ele criou outra saída. Mas não. Antes de tudo, ele é o líder da situação. Plena consciência a todos. Em 1981, integrantes do grupo guerrilheiro presos na Inglaterra entraram em greve de fome para que a coroa reconhecesse condições de preso político. Chegaram a ficar 70 dias sem comer, apenas bebendo água. 70 dias. Respondendo o Fernando falou, eles apenas fizeram tratamento
a situação resolvida não havia água, não tinha nem enfim. Nessa situação. Mas isso passado por 32 dias. 20 dias, eu acredito que todos eles estavam cientes. Uma maravilha, um homem que sabia o que precisava fazer. Esses senhores, nesse carinho que diz o livro, jogado no final, esse foi o caminho. E não pode ser vencido. Não se pode pensar só em bem, com simples princípios. Mas o Senhor não mencionou, né? Quais seriam os princípios? Assim, especificadamente, né? Mas o princípio que dá para se analisar nessa situação, o princípio de não pensar no próximo, sim, o princípio de pensar em si mesmo, o princípio de 4 contra 1 e 1 contra 4. Qual era a necessidade? Como foi dito pelo José? Se Roger propôs uma semana, né? Eles sabiam que tinham meios para eles sobreviver até lá. Então, qual que era a necessidade de ter isso? Qual foi a necessidade? Porque eles queriam se saciarem, né? Se sentindo no restaurante, talvez, né? Qual seria a necessidade? Eles estavam presos, se tinham água, era o suficiente. Então fica a pergunta, qual foi a necessidade, se tinha outros meios para eles conseguirem sobreviver? A doutora Andressa alegou no artigo estado de necessidade. Não é o estado de necessidade, como eu já havia dito. O estado de necessidade é um ato atual, é um ato impensável, improvável. Aquilo foi pensado, foi premeditado. Outra coisa, contrato. Vai comparar a vida com um contrato social? Outro ponto apresentado pelo Dr. Anderson, todos morreriam por falta de alimento. Não era comprovado que eles morreriam por falta de alimento. Eles teve uma conversa com o médico pelo rádio, e o médico falou que eles poderiam sobreviver mais uns dias sem alimento. Então, eles não tinham a certeza se morreriam. Eles tinham, o médico falou que eles poderiam sobreviver um tempo. E eles foram informados que eles estavam num processo intenso de medicina. Então, poderiam durar 10, 12, 20 dias. Mas como eles estavam num trabalho de busca intenso, não foi tão demorado, eles poderiam ter sobrevivência. Quero fazer alguns apontamentos. Como bem o defensor Anderson colocou, eles não perderam um amigo. Eles decidiram matar e comer um amigo. Eu, sinceramente, jamais quero ter amigos desses, que numa primeira dificuldade resolva me matar e comer a da minha carne. Eles estavam 3 dias apenas sem alimentos. Não teria dado tempo de entrar em estado de inanição. Não. De forma alguma. Como o nobre defensor Erontia afirmou, e também o colega Jonathan, eles tinham água. E pelo exemplo que o colega Jonathan citou, foram 70 dias um grupo de pessoas que sobreviveram apenas ingerindo água. Ora, alguém comentou que eles não estavam insanos. Então, por que, como alega a defensoria, que eles não estavam insanos, por que eles cometeram um ato tão cruel? Eles cometeram porque eles premeditaram. Eles quiseram fazer. A defesa afirma ainda que estavam em total escuridão. Por isso, reitero, como foram fazer um
sair daqui hoje ilesos. Porque Roger Wetmore foi assassinado de forma friamente calculada, premeditada, de forma livre e consciente. Sem chance alguma de legítima defesa, como a nobre colega falou. Era 4 contra 1. Senhoras juradas, cuidado! A defesa quer que vocês endossem a decisão de não condenar os 4 assassinos. Mas lembre-se, como o nobre colega Erudita falou, vocês estão aqui representando a sociedade. E vocês foram escolhidas devido ao bom senso. Portanto, espero que vocês usem esse bom senso na decisão de vocês. Decidam pela razão, pelos fatos e não pela emoção. A sociedade clama sim por justiça, mas essa justiça é condenar os fatos. Eles cometeram o maior mal à humanidade. Tiraram a vida. Eles violaram a vida de um, que é o maior bem, o bem mais precioso que temos. Eles cometeram de uma forma cruel, uma crueldade mensurável. Gente, analise. Eles assassinaram, mutilaram e ingeriram a carne do amigo. Se admitirmos isso aqui hoje, se saírem daqui não condenados, estaremos indo contra as cláusulas pétreas da Constituição Federal. Todos nós sabemos que é a Constituição Federal que regula a vida em sociedade. Logo, se eles estavam ou não dentro de uma caverna, se eles estavam ou não em estado de necessidade, como alega a defesa, a Constituição deve ser mantida imaculada e livre de distorções. Preste atenção, pessoal. A defesa aqui hoje está distorcendo. Ela quer distorcer a lei. Caras juradas, a finalidade do crime não muda o fato. Continua sendo um crime. E cabe ao direito tutelar a vida. E se isso não acontecer, a sociedade estará perdida. A omissão das senhoras abrirá precedentes para outros homicídios, alegando necessidade. Vocês querem ser cúmplices de atos cruéis futuros? Analisamos o seguinte. Quando eu me refiro de outros assassinos natos por necessidade, vamos supor que uma pessoa precise de um transplante, certo? Aí, ela precisa de um transplante, está na fila, já faz muito tempo, não consegue esse órgão, e você está passando pela rua e se depara com essa pessoa. Aí ela resolve se matar porque ela precisa do órgão, alegando que ela não será punida porque ela agiu, ela te matou por causa de uma necessidade. É esse precedente, nós estaremos abrindo brecha para esse tipo de situações. A defesa alega ainda que eles estavam sob a lei de Deus e não dos homens, o direito natural. Mas lembre-se, como a nossa colega citou, a própria Bíblia, seu mandamento bíblico diz que a gente não pode matar. Certo? Então, se eles estavam dentro das leis de Deus, eles também teriam que preservar esse mandamento. O direito natural é a vida. E hoje o direito natural ele é usado para as pessoas que cometem crime, mas
alegando que estavam sem alimento, se eles tinham alimento até o 20º dia. Vamos comparar as situações. No dia 10 de janeiro de 2010, em Haiti, houve um terremoto muito intenso. Nesse terremoto, um homem foi soterrado. Ele foi muito ferido, quebrou as pernas, porém, ele ficou 27 dias embaixo dos escombros, sem uma gota d'água e sem nada para comer. Foi resgatado com 27 dias sem água e sem comida, sendo que os exploradores tinham água, tinham comida até o 20º dia. Os 4 assassinos, eles imaginaram que talvez ficariam sem alimento. Eles mataram diante de uma probabilidade, de uma hipótese. Peço, senhoras juradas, que ajam com a razão, pois é só assim que vocês farão a justiça. E para finalizar, os artistas, quando pintam um quadro, eles têm o objetivo de atingir algum público, certo? A defesa aqui pintou um quadro hoje a fim de que vocês absolvam as suas ideias rígidas. Pasmem, senhoras juradas, pois este quadro não fora pintado com uma tinta comum, uma tinta padrão, e sim com sangue de Roger Frederick. Um homem que foi traído e brutalmente assassinado. O conteúdo desse quadro não será a arte. E caso vocês não condenem esses 4 réus, será a impunidade, a legitimação de um Estado paralelo de injustiça. Sócrates já nos dizia que um Estado não pode subsistir quando as sentenças legais não têm força. E o que é mais grave, quando os indivíduos as desprezam e as destroem. Assim, eles violam todas as leis. Se nós não precisássemos das leis, da justiça, nós hoje não estaríamos aqui. Não deixe a defesa enganá-las pelas palavras e argumentos não verdadeiros. Os réus estão usando uma maquiagem a fim de esconder todas as imperfeições que constituíram o ato cruel, o ato vil, que fizeram infringir o artigo 121. Eles são, sim, assassinos. Mataram, mutilaram e se alimentaram da carne de Roger Frederick. Portanto, não deixem que essas imperfeições faciais ocultas retirem-nas com os elementos da justiça. É isso o que essa promotoria busca. Admiráveis palavras da nossa acusação. Admiráveis palavras. É muito doido, né? É o bichão mesmo. Não poderia ser diferente do conhecimento que ambos trazem. Porém, senhoras, o colega acaba de dizer, não precisaríamos das leis. Eu diria que, se apenas precisássemos das leis, é muito simples. Abriríamos o código. Precisa da sociedade dar responsabilidade para eles. Mais uma vez, a promotoria, como já disse, tem por ofício apresentar a acusação e fazer a acusação aos nossos clientes. Se for,
seremos maculados pelas ações humanas. E ainda mais, poderíamos mais, o perdão 70 vezes 100. Falaram sobre o crime premeditado. Como ninguém premeditou o crime dentro de uma caverna, na situação que eles estavam. Durante 20 dias sem vida. Vamos matar o nosso colega, vamos ficar 20 dias sem vida. Ainda, senhoras, alguns pontos no adiantado horário, está bem avançado, mas, como foi dito pelo nobre colega, não foi uma decisão de matar. Decidimos matar por uma questão de necessidade, proposto pelo próprio aquela própria vida. Condenar por condenar-se. Hoje no Brasil nós temos em torno de 700 mil presos. 700 mil presos que poderiam estar cumprindo penas diferenciadas, porém relacionado o direito penal para trancafiá-los na prisão em condições indignas, desumanas. É isso que as senhoras querem. É essa a consciência que vocês estarão voltando para suas casas, imbuídos da sensação de justiça. É essa consciência que a promotoria quer educar. É isso que vocês querem. O acusado julgar e não. Nobre colega Jonathan, doutores disseram muito bem sobre o plano que os mortinhos salvados. O plano que os mortinhos salvados era jogar o gato e caiu no macaco, como nós vamos matar. Saída, quem garantia que ele iria salvar? E bota aí, sabe, a um passo. Seguir com o plano dele, com a desistência dele. Senhores, senhoras, para encerrar. Fui questionado pela Diana com relação aos cursos. Fui questionado com relação ao pacto. Mais uma vez, reitero a admiração aos senhores. Mas eu acredito que os senhores faltaram nas aulas de direito quando foi estudado no Sul. É bem provável que os senhores do Estado, sobre a explicação da noção do Estado, da soberania, a validade do contrato, orador, grande teórico e doutrinador inglês, depois perseguido por Robert Alex, um doutrinador alemão, que escreveu um livro traduzido em 2002 para o espanhol, chamado Teoria de los Derechos, que fala sobre os fundamentos, que fala ele nos diz, que é muito fácil, senhora, usar as regras. Quando há o confronto entre regras, fica uma política que é essa. Porém, os princípios, o princípio maior da atividade humana. Consciência, dever, cumprir, será você. Porém, nosso. Senhores, como foi dito pela nobre excelência, falou que eles passou por tratamento psicológico. Só que esse tratamento ele foi feito pelo Estado. Nós sabemos que o Estado, as condições que tem hoje, as filas nos hospitais
demora no atendimento, imagina a consulta então. Vou marcar um dentista, consulta em janeiro. Também se você marcar um médico, em fevereiro, isso é particular, imagina então no público, bancado pelo Estado. Como foi dito antes, eles se encontravam em temperaturas altas, quantidade de umidade alta, fatores biológicos e psicológicos. O lugar era um lugar que causava claustrofobia. Com o desabamento que houve no interior da caverna e nas suas entradas, o pó dessas granitos, essas pedras, levantou uma poeira. Essa poeira causou neles vários problemas respiratórios. Imagine os senhores experimentarem espetar o seu nariz, e a boca, e ficarem assim durante 20 dias. Um lugar abafado, quente, úmido. Essa poeira que ficava no ambiente, no ar, que afetou as vias aéreas inferiores e superiores, causando o ar rarefeito, causando náusea, vômito, agonia, instabilidade mental, alucinações. O próprio Timor, ele deu a ideia, usou o elemento de sorte para a sobrevivência dos demais. Ele e os senhores, quando foi constatado, quando foi feito contato na superfície, foram omissos. Ficaram calados. Os senhores também têm, vamos supor assim, Vossa Excelência, a defesa civil, religiosos, médicos. Esses médicos fizeram o tratamento psicológico deles. Pagaram pelo Estado. Posso protestar? Então, meus caros colegas, o acontecimento foi que o estado mental deles, devido ao fator biológico e psicológico do lugar que eles se encontravam, afetou a consciência deles. Eu posso falar com o cara? Senhoras juradas, é meio perigoso olharmos sem uma análise mais criteriosa para tudo que apresentaram. Apresentaram-se possibilidades. Quem garantiu? Quem garantiu? Eles. O que eles garantiram? Eles não garantiram nada. Qual é a prova contundente? Suposição contundente. Embasada em quê? A senhora doutora, inclusive, está teorizando o meu colega que está falando. Porém, doutor, devo avisar que a caverna propiciava para eles bem menos comodismo do ar-condicionado da sua sala. Inclusive, é todo o povo que ajuda a lidar com esse conforto. Sobre os argumentos de que um senhor do Haiti sobreviveu 27 dias, voltando ao que eu disse antes, que é meio perigoso, ouvir eles sinalizá-los, esse senhor não tinha água consigo, porém tinha, sim, refrigerantes. Quase refrigerantes. Mas a promotoria não falou sobre isso. Tinha também água da chuva. Ele não se alimentou, fato, não se alimentou. Porém, não tinha nem como alimentar. Procurar alimento no local onde só tinha refrigerante e água da chuva. Se analisarmos, juntarmos a esse fato, o fato de que não há nada concreto no que eles falam, podemos de repente analisar de outra forma. Podemos analisar que se nós estivéssemos no lugar dessas pessoas, se
simplesmente levaram a cabo um plano proposto pelo Moro, muito provavelmente nós também faríamos o que eles fizeram. Usaríamos os dados. E é claro, torceríamos para ter sorte. E a mesma coisa que eles estavam fazendo. Quando ele propôs esse plano, ele estava torcendo para que algum dos quatro tirasse a sorte pequena, né? Porque os quatro tiraram a sorte grande, então a sorte pequena, o azar, ficasse com os quatro. Jamais ele imaginou que ele seria vítima do seu próprio plano. Reitero, sim, foi um plano proposto por ele, e somente executado e contado com a sorte. Se ter sorte é crime, eu acho que não é crime. Eu acho que ter sorte é muito menos crime do que se omitir frente a um caso desse, assim como fez o mesmo Estado, que ficou lá na sua sala, confortavelmente, vendo acontecer isso, e não se posicionou. Não tentou, de forma alguma, dissuadi-los dessa ideia. Não tentou. Não forneceu um psicólogo para falar com eles. Isso o Estado não fez. Porém, depois do resultado, aí é muito fácil o Estado colocar o dedo na ferida e apontar os culpados. Analisem com consciência, assim como disse na outra promotora, e analisem também com carinho, assim como disse o John, porque certamente carinho não vai mandar para casa. Então agora vamos para as votações. Quem quer começar? Diante de tudo isso que a gente ouviu, eu declaro os réus inocentes. Pelo fato, a partir do momento que eles entraram dentro da caverna, eles já não pertenciam mais ao mundo exterior. Eles pertenciam ao que aconteceria dali para frente. Eles não sabiam se eles iam entrar, se eles iam ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou mesmo 31 dias. Eles não sabiam. Quando eles decidiram matar o colega, eles pensaram o seguinte: vamos pensar nas vidas que estão sendo mortas lá fora. Foram 10 vidas para salvar os 5. Já pensou as 10 vidas? Lá dentro, se eles chegassem lá e não encontrassem nenhuma pessoa viva? Todo o trabalho, todo o empenho que eles tiveram para não encontrar ninguém lá. Como o excelente colocou, a justiça não é só aquilo que está positivado. Senão abriria o código agora e diria: eles são condenados por homicídio. Não sei, seria óbvio isso. Porém, eles analisando, todo mundo analisando, declarariam os inocentes. Levantariam tudo que eles passaram lá dentro. Ninguém de nós estava lá dentro, ninguém de nós viu o que eles passaram, como colocado pelo Fernando. Foram 31 dias lá dentro. Como o Anderson colocou, eram rochas. O Jonathan, desculpa. Eram rochas. Elas poderiam, como tudo que está acontecendo lá fora, elas poderiam se sedimentar. O ar que eles respiravam, ninguém sabe qual era. A qualidade, o que eles estavam sofrendo. Ninguém sabe se algum deles tinha algum problema psicológico. Ninguém sabe. Eles poderiam estar passando muitas coisas difíceis. Então, ali, eu considero o Roger como um herói, porque ele deu a vida dele para salvar a vida dos outros colegas. Um princípio que a gente pode citar é o princípio da humanidade. Como o doutrinador Fernando Cabeça diz: a vedação constitucional da tortura e de tratamento desumano ou degradante a qualquer pessoa. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Quando eles estavam lá dentro, eles passaram por todos esses processos. Eles passaram por todo mundo, eles passaram por tudo que é citado ali. Não pelo Estado. Digamos, não porque o Estado fez isso com eles, mas eles mesmos estavam passando pela situação que eles se encontravam. E o Estado se permitiu, o Estado não disse nada. O Estado falou: vão lá e matem. O Estado falou: não vão lá e matem.
principais fundamentos. Representado no livro do GEP, o princípio da extraterritorialidade, que diz que tem o vice-livre, ou seja, o agente ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Quer dizer que eles estando lá dentro, por todo aquele tempo, por todas as questões relacionadas, eles já estavam sofrendo uma punição. Mesmo levando em consideração a morte de Eichmore. Tem como segundo princípio a intervenção mínima. O direito penal deve se importar com a proteção dos bens mais importantes e necessários da vida da sociedade, compreender de acordo com a situação em que vive a sociedade, estando eles afastados da sociedade. A única sociedade que eles estavam vivendo era em 5, e isso não é uma sociedade, é um grupo de pessoas. Eles estavam lá dentro livres de qualquer punição, pois lá dentro, como não existia uma sociedade, não existia então nenhuma justiça. Lá dentro, livre de qualquer punição penal, é diversa de qualquer mera semelhança a quaisquer grupo de pessoas livres estando eles presos. Tendo como terceiro fundamento o princípio da legitimidade, proíbe a eliminação de simples estados ou condições existenciais, estando eles longe de contato com a sociedade, tendo praticado crime, estando em condições existenciais, podendo todos morrer. Poderia acontecer de um deles morrer há 10 dias, outros morrer há 20 dias, nem morrer. Isso são condições, são hipóteses, podendo assim ser justificada a absolvição dos réus. Lembrando juntamente para o Brasil, como não existe pena de morte, não teriam meios de fazê-lo aqui. Após a apresentação das partes, a defesa e a promotoria, reconheço que os acusados praticaram, sim, homicídio doloso contra a vítima Roger Blackman, por meio cruel e premeditado, afastando uma das principais teses sustentadas pela defesa de estado de necessidade. Baseado nos fatos apresentados no poder dirigido, julgo procedente a acusação formulada na pronúncia contra os réus, por cometerem um crime também cruel e por terem planejado o crime e terem violado o maior direito de um indivíduo, que é o direito à vida. Para preservar a vida de todos os exploradores, houve a real necessidade da realização de um pacto, a realização de um acordo baseado na realidade momentânea dos exploradores, onde ali, na caverna, isolados, tornaram-se uma comunidade, visando um bem garantido, inerente a todos os seres, não só protegido por leis, mas garantidos a todos os cidadãos, desde o nosso nascimento, que visa a proteção, visa a garantia da vida do nosso indivíduo como cidadão, optaram pelo jogo de dados, onde o perdedor sacrificar-se-ia para garantir a produtividade da vida dos demais. Falar-se-á em condenação dos réus apenas na condenação da consciência, não falar-se-á na condenação em detenção, visto que o sacrifício também houve para os réus, pois eles ultrapassaram as barreiras religiosas, ultrapassaram as barreiras de ideologias e crenças pessoais em suas verdades. Diante disso,
Essa quietinha, professor. Fica assim, por aí. Em caso de empate, a presunção é em favor do réu. O nosso sistema prevê 7 jurados para evitar empate. Mas os sistemas existem, no direito italiano, alguns sistemas em que o corpo de jurados é formado por número par. E é possível que haja, sim, empate. Sempre, em caso de empate, Beneficia o réu. beneficia o réu. Então,